Fala galera, tudo bem com vocês? Não? Olha, estamos aqui hoje, eu e o meu amigo Hugo. A gente acabou de gravar aqui um episódio do nosso outro podcast. Falei, Hugão, preciso de uma ajuda sua aqui. Vai ter aqui um cara brabíssimo do futebol, pai. E o Hugo aqui tá por dentro de tudo e sabe como é que funciona. Estamos aqui hoje com o Matheus Xavier, MX Performance. Obrigado por você ter aceitado o convite. Tudo. E a gente estava aqui hoje falando de lesão, sobre futebol, sobre lesão e lesão dos campos de sintético, né? A gente queria começar esse podcast pelo menos já falando assim um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, qual a sua formação. Bem, fala um pouquinho sobre você pra gente ir. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Pra quem não me conhece... Mas isso daí é o quê? O que você trouxe? Você escreve com três canetas? Não, eu escrevo com 3 canetas. Isso aqui é um brinde pra vocês. Uma prendinha. São as canetas aqui da minha marca, tá bem? Valeu, obrigadão, hein? Queria presentear vocês. Obrigado. Ela é top, multitarefas, ok? Dá também pra escrever e dá pra poder usar como escrever no telefone, tá bom? Boa. Espero que vocês gostem. Canetinho, ó. Muito bom, meu. Muito bom. Continuando, diz lá um pouquinho do seu trabalho, do que você gosta de fazer, como funciona o seu trabalho. Bem, desde que me entendo por gente, eu jogo futebol, sempre fui atleta de futebol, mas também estudei para a área da preparação física, que aqui é chamado de ciência do desporto, né? No nosso país, no Brasil, é educação física. E eu trabalho atualmente com atletas amadores e profissionais também, não é? E eu tenho minha própria marca, que inclusive é daqui da caneta que eu entreguei para vocês, que é o que eu estou representando hoje, não é? Minha própria marca, eu trabalho com esses atletas de forma individual, não é? Eu faço esse acompanhamento, não é, para esses atletas da parte física, técnica, e também tem uma equipe que funciona junto comigo por trás, que é multidisciplinar, não é? No caso é nutricional, análise de vídeo e também comigo a parte física técnica, e a gente faz essa gestão aí de expectativa, essa gestão de performance do atleta. Qual que é o tipo de cliente que você tem assim, em termos de individual? Quando é que aparece e te procuram para fazer esse tipo de trabalho? Então, é variado, mas assim, o que eu posso dizer da média desses clientes normalmente são jogadores, não é, que buscam por desenvolver um pouquinho mais a performance deles, ou quando estão com algumas dificuldades, não é, no clube, ou quando precisam potencializar, por exemplo, um atleta que tecnicamente é muito bom, mas depois ele fisicamente não corresponde às expectativas, então às vezes ele procura, não é, a minha marca, o meu projeto, para poder ajudar. E ao contrário também acontece. Às vezes fisicamente é muito bom, mas depois tecnicamente falta alguma coisa, e se alguma coisa... Dá para desenvolver isso também? Dá, tem a idade sensível que a gente chama, não é, para desenvolver, que é muito mais fácil ali por volta da adolescência, mas também é possível desenvolver ali quando já está maturado, não é? É um pouco mais complexo. Qual que é essa idade da maturação aí? A idade da maturação já chega ali mais ou menos por volta dos 18, 19 anos, mas não é maturação física, que a gente chama ele de maturação técnica, exatamente. E já é um pouquinho mais complexo desenvolver essas habilidades, essas competências. Eu tava vendo seus vídeos, você também anda ali com a bola, qual que foi? Você também jogava, por que não joga mais? É novo ainda, né? 27 anos. 27 aninhos, Vou fazer 27. E qual que foi a ideia? Não deu pra jogar? Não quis incentivar? Por que foi? Então, eu fiz a minha base no Clube do Botafogo, no Brasil, não é? Desde sempre só respirei futebol, foi sempre assim, e passei por alguns clubes também, tive alguma experiência também no Fluminense, e depois, quando chegou próximo ali daquela transição, que é um pouquinho mais complexa, de júniores, né, para profissional, é como se fosse um funil, né? Vem descendo, vem afunilando tudo, e um ou outro que passa, né? Não é para todo mundo. Mas eu ainda estava nessa transição e também estava buscando por poder ter um plano B, não é? A minha família sempre deu essa estrutura, não é? Sempre... Quer jogar bola, mas vai ter que estudar. Quer jogar bola, mas vai ter que estudar. Tem que unir... Você jogava em qual posição? Eu era extremo, lá no Brasil chama de ponta, não é? Aqui chama-se extremo e defesa lateral. Ok. E, bem, depois eu acabei tendo a oportunidade de vir para cá, para Portugal. Eu ainda jogava,
não é? Mas já estava estudando, então eu conciliava os dois. Era bem corrido, bem puxado, mas dava para levar. E o primeiro clube que eu cheguei aqui e tive o contato e fui jogar foi o Estrela da Amadora. Não sei se você conhece. Eu fui lá assistir o Jogo do Brasil no estádio deles. Foi lá no estádio Zé Gomes, não é? Sim, você foi lá no Jogo do Brasil, não? Não, por acaso eu não consegui. Do Brasil não, dos famosos. Jogo dos Estrelas. Do jogo dos famosos lá do Ronaldinho. Foi lá no José Gomes. Foi lá. Cheguei ainda a jogar nesse estádio. Tive bonito estádio, mano. É bacana. Agora tá ainda melhor. Quando eu cheguei, ele tava reestruturando, não é? E Estrela é uma equipe que tá na Primeira Liga. Tá na Primeira Liga. Na época ainda não tava na Primeira Liga, mas já tinha um projeto para poder chegar no patamar que tá hoje. Sim. É? E nessa altura que eu tava no Estrela, eu fiz ali, se eu não me engano, acho que 6 ou 7 jogos na competição e tive uma oportunidade. Profissional? Na equipe, aqui chama-se equipe sênior, não é? Na altura era equipe sênior, era semi-profissional. E depois eu tive uma oportunidade de ir para Andorra, fui convidado para ir para Andorra numa equipe de Primeira Liga lá, profissional. E aí fui eu e mais 2 jogadores, fomos nós 3. E aí eu tranquei a minha universidade, não é? A minha oportunidade da minha vida, a vida inteira buscando por isso. E fui. Joguei, fui lá, fiz o meu melhor. Depois ocorreram alguns problemas lá para nós 3 de documento, não é? Principalmente eu. Muito complicado. Burocrático que vem fica no meio do caminho dos documentos. Mas aí o que aconteceu foi, o tempo era muito curto, não é? Para os documentos chegarem e a federação de lá aceitar. E ficou com a promessa de que, volta para Portugal, continua a competição e assim que abrir de novo a janela de transferência, você já vem com os documentos todos ajustados. Na altura eu não tinha empresário, então era eu e minha família tentando ajustar tudo. É um pouco mais complicado. Você já tem empresário, tem uma assessoria, tem ali as pessoas que já entendem e já vai preparado com isso. No caso, a sua empresa também, se precisar do empresário, você consegue dar essa assessoria? Ou isso já é a parte? Então, na minha empresa, no meu projeto, a gente não empresaria atletas. A gente faz assessoria, mas para fazer assessoria tem todo um processo, não é? Okay. A gente tem que enxergar que aquele atleta tem aquela capacidade para alcançar, muitas vezes ainda assim não alcança, mas a gente faz essa gestão de expectativa, não é? Porque isso é muito importante. Foi aqui, como eu estava falando, gestão da expectativa, não é? Você está mexendo ali com o sentimento das pessoas, você está mexendo com sonhos, então não posso chegar para você, perceber e ver que você não tem condição de se profissionalizar. Então, pelo que eu entendi, a sua empresa então não vai tratar como números, como dinheiro. Então se eu chegar para não jogo nada, mas se eu chegar com dinheiro, você não tem interesse. Vou ser bem sincero, vou ser honesto e falar, olha... Bacana. Isso é um diferencial importante, né? Porque muitas empresas hoje visam lucro, né? Só visam dinheiro. Chega lá o pai do aluno, o aluno não joga nada, mas o pai tem dinheiro, olha... paga e coloca ele aí para jogar e pronto. Não, nesse contexto, o que se é explicado é, olha, para essa parte de assessoria, a gente não consegue encontrar dentro do que você procura como a gente pode te ajudar. Mas, se o teu objetivo for, porque gosta do futebol, querer treinar, querer desenvolver dentro das suas capacidades, ok. E aí já não é assessoria, são treinos individuais, percebe? Mas os treinos individuais não são só nesse contexto. Tem muitos atletas profissionais que treinam de forma individual para melhorar outras competências, né? Porque é profissional que já é bom em tudo. Senão era aí bola de ouro, né? Era vários Cristiano Ronaldo na vida. Né? E o início disso é qual a idade? Os pais procuram para qual idade? Com 6, 7? A iniciação desse trabalho? Então, a iniciação... Hoje em dia, não é, tem essa questão... Muitos pais colocam muita expectativa, nos filhos, às vezes até o próprio sonho do pai no pressiona filho. Muito, né? Nem sempre o filho quer aquilo, mas às vezes muito cedo também, né? Muito cedo. E a gente costuma no nosso projeto falar o seguinte, que é criança é para brincar. Criança é para se divertir, para ser criança. Quer aprender, quer desenvolver futebol, mas vai desenvolver de forma lúdica. Não é? Vai se desenvolver se divertindo. Brincando. Sem pressão de que tem que ser o melhor. Não tem que ser o melhor, tem que ser criança. Depois, não é? Com um pouco mais de maturidade, 14. Realmente for vendo que é aquilo que quer. E tem outra questão também, não é só ir pro futebol, é aprender o máximo de competências que pode aprender. Natação, futebol,
corrida. Você já fez esporte? Sim. Fiz natação. Fiz mais ou menos 2 anos de natação. E jogo tênis. Hoje em dia eu jogo tênis. Você é o beach tênis, cara? Não sabia, não. Eu jogo tênis. Muito bom. Jogo um pouquinho de tênis. Pô, eu joguei, eu brinquei só uma vez com tênis, não sei nada. Mas eu também sempre tive essa vida de desporto. Assim. Começo de tudo é futebol, né? E sempre gostei muito de futebol. Eu sou bem sincero, futebol eu não jogo. Mas uma peladinha de vez em quando, né? Com o pessoal lá da firma lá. Eu não gosto mais de jogar futebol, que hoje em dia aí o pessoal joga aí e acha que é uma competição que envolve muita coisa, que vai valer a vida, mano, e começa a dar porrada e eu não posso levar eu gosto porrada, de brincar, não posso me alejar. Um futebol amadorzinho ali, tranquilo, sem... Eu já nem jogo, cago nisso. Vou lá, brinco só de porrada. Vou lutar, vou fazer outra parada, vou pro ginásio. Esses esportes todos que você gosta de praticar, quando criança a gente costuma chamar de desenvolvimento multilateral, não é? Que é aquele desenvolvimento onde ele vai aprender várias competências, não é? E aquilo não ajuda só a nível desportivo, ajuda depois na vida pessoal, não é? Ajuda a compreender outras tarefas do dia a dia, ajuda a criança a também ir bem na escola, a aprender... Pois, na minha época era assim, o professor falou, você só pode vir treinar se tiver nota azul, no caso, né? A gente jogava lá na escolinha, aí depois era capoeira, era tudo lá no projetinho. Só treinava, só brincava, só lutava, só fazia o que fosse, se tivesse nota boa. E aí o gajo ele se esforçava pra poder ir lá treinar. E aí eu desenvolvi bastante coisinha assim nesse tipo de coisa, de projeto, né? Que era uns projetos social, pagava uma mixariazinha lá, mas tinha que ir bem na escola. O projeto social, por acaso, tem muito desses pontos, não é? Tinha até um antigo que era bom de bola, bom na escola. Eu lembro um desse que era próximo da minha casa, no Rio de Janeiro, né, onde eu morava, que era bom de bola, bom na escola. Então, para você poder estar lá, para você poder fazer parte... Você acha que é importante esse início dos jovens no desporto e isso muda a vida deles de algum modo? Com certeza. Fazer o desporto, qual que é a importância que no seu ponto de vista? Variadas, posso citar aqui algumas, que é, primeiro de tudo, a disciplina. Não é? Ela aprende a ser disciplinada. Posso citar aqui um exemplo, tá no jogo de futebol, bola saiu. Não tem outra opção. É gol. Não é do jeito que eu quero. Ganhar, é como é. Perder, né? Você aprende a ter disciplina, aprende a ter respeito pelo adversário, pelos companheiros. E isso você consegue transferir para a vida. Não é? Você não vai ser desleal normalmente, não é? Quando a pessoa não desenvolve essa capacidade, ela muitas das vezes acaba na vida pessoal sendo desleal em vários outros pontos. Não é? E quando você tá num esporte, você aprende esse sentido de respeito, sentido de lealdade, sentido de transparência e disciplina. E aí, tendo essa transferência, se você não conseguir ter uma carreira no esporte, pelo menos você vai ter uma disciplina para ter que estudar, por exemplo, como ser humano, né, para ser honesto. Não é? Exatamente. Para não querer enganar. Não saiu, essa parada, a bola saiu. E eu acho que isso influencia muito também pela base familiar, né? Eu acho que a família dos atletas, isso também influencia bastante, né? Muito. Porque como a gente falou, os pais hoje em dia fazem uma pressão, talvez às vezes muito grande nos filhos, né? Essa cena que pode atrapalhar muito, fazer uma pressão num atleta tão jovem e pode futuramente ele às vezes nem vingar por causa dessa pressão toda, né? Na formação já trabalhei também no Estoril, aqui em Portugal. E na formação do Estoril, não só no Estoril, outros clubes também, mas estou falando por experiência própria, não é? A gente não ensina só o atleta, não é? A gente procura educar os pais, não é? E como que a gente educa os pais? Fazendo reuniões com os pais, não é? dos atletas, explicando a importância do apoio deles, explicando a importância também, muitas vezes que acontece, não só aqui em todos os países, que o pai está do lado de fora ser mais um treinador, não, tem um treinador lá. Deixa o treinador educar, você está ali para apreciar, para ver o desenvolvimento do teu filho, para bater palma. Torcer é normal, mas você... querer ser um treinador de bancada, que a gente chama, não vale a pena, isso só atrapalha a criança, porque a criança foi com uma pressão, meu pai tá mandando fazer uma coisa, mas o treinador que me treina tá mandando fazer outra, não. E a criança fica ali confusa, né? Então, mas meu pai, meu treinador é que sabe, eu vou obedecer quem, né? Eu assisti um filme esses dias com essa parada aí, complicado. Um filme que era
que era de futebol americano. E eu vou até puxar um adendo nisso, porque o Neymar teve num podcast recentemente e disse que o pai dele também gostava muito de ser assim, técnico de bancada, né? Não sei se vocês viram ele falando que o pai dele... É complicado que o pai dele também jogou, né? O técnico parece na altura falava pro Neymar cortar e bater só de direita, e o pai dele falou, não, corta e bate de esquerda também, você tem que treinar a perna de esquerda, a perna ruim você tem que treinar, porque você vai precisar dela pro futebol. Então também às vezes em casa, né? É uma cena que às vezes pode ser trabalhada em casa, né? Pode ser trabalhada talvez de uma outra forma. Isso gera um conflito. Sendo bem sincero, o pai do Neymar estava errado? Não estava. Não sei, eu acho que não. Se tivesse, não estava errado. Ele queria, pelo que eu percebi... Potencializar o trabalho do técnico, né? Exato, ter um desenvolvimento bilateral, não é? Bilateral. Que é lado esquerdo e lado direito, por exemplo. Se calhar o técnico conhece o filho desde quando nasceu igual o pai, né? O pai sabe que o moleque de direito também já era bom desde novo, ou seja, não tem no lado que você é ruim, porque o lado que você é bom, você já é bom, praticamente. É a questão da educação. Aí que tá, é o educar primeiro os pais. Questão da educação, se você é o treinador, tá dizendo isso, não vai ser eu que sou o pai lá da bancada, começar a gritar e falar, não, ok, é isso, tudo bem. Depois, se for o caso, eu vou lá, converso com o treinador, tento questionar, entender o porquê e depois explicar, falar, olha, eu gostaria que meu filho pudesse também aprender a desenvolver, ou então eu com meu filho em casa. Bacana. Essa interação com os pais precisa ser bem afinada, senão acaba por estragar muito o convívio do jogador mirim ali, o jogador da base. Acaba por gerar uma pressão e uma confusão mental desnecessária. Desnecessária. E em referente a lesões, assim, acontece muito na base, qual a idade que geralmente o pessoal começa a lesionar muito? Olha, isso é uma pergunta muito pertinente. As lesões atualmente não têm uma idade específica para começar a acontecer, né? Elas podem acontecer em qualquer momento, mas muito mais difícil de acontecer quando se é criança. Quando você começa a desenvolver, começa a ter aquela que a gente chama de primeiro estirão, não é? Quando você começa a desenvolver, começa a crescer, digamos assim, você já começa a ter aí alguns problemas, às vezes de coordenação, às vezes o osso cresce mais rápido e o músculo não acompanha. Sente dores, né? Começa a sentir dor, encurtamento, não consegue ter uma capacidade de alcançar determinados pontos, porque o osso cresceu, mas o músculo ainda não está preparado para acompanhar o osso. Okay. Então aí já começa a ter umas lesões mais graves. Olhando para aquela câmera ali, se faz favor, qual a dica que você manda aí pro pessoal, tanto que é atleta, que já treina desde novo, ou para aquele cara que joga uma partida com os amigos da escola, aquele cara que ele não quer ser profissional, mas ele gosta do futebol, gosta de brincar ali no futsal, no campo. Qual a dica aí para evitar lesões aí? É assim, evitar lesão quase impossível. Não se evita lesões, você consegue minimizar as lesões fazendo coisas simples, que é trabalho de flexibilidade, que é trabalho de alongamento, que é estímulos mínimos de treinamento de força, que a força é a base do movimento, para a gente poder andar, para a gente poder caminhar, para a gente poder correr, para a gente poder pular, a gente precisa de força. Para gerar força, a gente precisa treinar a força, e isso diminui significativamente as chances de você se lesionar. Só nesses 3 pontos aí que eu citei, você já vai conseguir ter uma melhora, não só de performance, mas de vida, e minimizar os riscos de lesão. Ok, importante. E qual que hoje em dia são os principais desafios para quem quer ser um jogador de futebol? Caramba, os principais desafios, ok, é que se for citar aqui é quase um livro. Primeiro de tudo, eu acho que o principal desafio para a geração atual é a internet. Eu acho que... A gente pode linkar isso com inteligência emocional? Hoje você acha que falta inteligência emocional nos jovens? Mas a internet em que sentido? Muito tempo ficando na internet? Ou ter que ter comparações? O cara começa a ver a internet, começa a comparar com outros atletas? Qual o nível disso? Eu acho que é na questão do imediatismo. A internet hoje, tudo que eu quiser saber nesse momento, se eu pegar aqui o meu celular... eu vou conseguir. Sim. Rápido. Essa informação está muito rápida. Está muito rápida. Então, isso acaba transferindo para a nova geração para uma realidade que não existe, que é o imediatismo. Eu quero ser jogador.
Eu quero estar, por exemplo, no Flamengo. E alguns acham que, tipo assim, imagina que ter o Google como professor, ele vai virar atleta. Não tem como. Joga lá como ser atleta e faz tudo que o Google manda e supostamente não é assim que funciona. A gente tá indo por um caminho errado, de imediatismo, né? Imediatismo, exato. Tem que ter uma empresa, tem que ter uma assessoria, tem que ter um controle e tudo. Tem que ter o talento também, né? Tem que ter o talento, mas acima do talento hoje em dia o trabalho. É esse imediatismo que a geração atual ainda tem uma certa dificuldade de perceber que você não vai ter sucesso se você não trabalhar. É dia após dia. E eles acham que, ok, porque eu fui agora na praça treinar meu controle de bola, agora eu tenho que ser o craque, eu tenho que ser o Ronaldinho Gaúcho e não melhorei. Da noite pro dia não vai melhorar da noite pro dia. Isso não vai acontecer. Você precisa ter uma constância. Se eu trabalhar esse lado da constância é um item importante, então, do seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, a constância é importante. Você não precisa fazer muito de uma vez. Você precisa fazer um pouco todos os dias. Isso, para mim, é o mais importante. E ter essa disciplina. Não é? Porque não adianta eu ser constante por uma semana, né? Já tem uma semana, é constante. Depois, na outra semana eu fui bem pra caramba. Vou dar uma descansada. Artilheiro do Interclasse. Nossa época, né, padrinho? Artilheiro do Interclasse. Já tô promovido. E olha lá, Matheus. E você acha que hoje em dia tem alguém que ainda consegue ir só com a constância, só com o treino, consegue chegar lá? Fora aquele jogador que a gente falou agorinha, quem que você acha que está aí nesse caminho? Tem outros exemplos de R7? CR7? Hoje em dia, muito difícil. Não consigo, sinceramente, te indicar aqui o mais próximo do que eu vejo, não é? do que eu conheço minimamente, que tem essa mentalidade muito forte, é o Vinícius Júnior. Ele tem essa mentalidade muito forte, é só pegar um pouco da história do que ele vinha passando, da resiliência que ele tem, de como ele chegou no clube que ele está hoje, o que mudou para melhor, né? E ver que ele trabalhou muito, ainda trabalha. Então, eu acredito que ele é o mais próximo assim, dessa geração atual que eu possa dizer que tem uma mentalidade parecida com o Ronaldo. O mais próximo. O Vini Júnior, então? Minha concepção, sim. É o que mais salta à vista, é o que mais chama a atenção para esse quesito. O que assim, quem não procura muito o Vini Júnior, igual, tipo, eu não procuro muito essas paradas, mas o que parece muito na internet dele, a tal da internet, é muito aquela cena do preconceito, não sei o que, ele se jogando, fazendo gracinha. Ele também provoca né, a torcida, os jogadores, os adversários dele. O gajo vai dar a bola na mão dele, então você não me deu a bola, e fica enrolando. Eu não sei. O que me pareceu pra mim, às vezes o que aparece na internet, no que você tá ali vendo, aparece muito disso da parte dele, né? Eu acho que mas já é um ponto de vista já mais pessoal, isso aqui. Sim, cunho pessoal. Eu acho que eu achava que ele era bom mesmo. Faz parte do esporte. O esporte tem um aquele pouco nível. Mais provocação, tem aquele nível de provocação. Provoca pra caceta. Provoca, mas também o que provocam ele é brincadeira. Também os caras falando Você acha que mesmo na base os jovens também tem essa cena do racismo, ou isso é falastra, assim? Eu acho que aqui há mais que lá no Brasil, né? Não? Você acha? Quando você fala na base, Na base, imagina, um jovem atleta hoje, acho que ele tem essa questão de racismo, e eu vou até puxar pra xenofobia, só porque é brasileiro, o pessoal pode olhar com os outros olhos. É você mesmo que é de outra etnia, é estrangeiro igual a gente, né? Tá em Portugal e quer jogar, e a maioria do pessoal tá aqui, ou é daqui de perto. O que você sente em termos dessa coisa aí de racismo? Eu acho que dentro do futebol, falando no quesito jogadores, entre eles próprios, é muito mais difícil disso acontecer. Até porque o futebol, quando surgiu, não é? E depois foi virando um desporto do povo. Então é um pouco mais difícil entre os jogadores isso acontecer. O que é mais fácil disso acontecer? Xenofobia, racismo. Com as torcidas organizadas? São as pessoas de fora. Okay. São as pessoas de fora, não é? Você vai em certos países e os jogadores por si próprios, por norma, não tem. E se tem,
ficam quietos, guardam para eles próprios, não deixam transparecer, porque sabe que isso é inadmissível dentro. Agora, torcida, pessoas em que às vezes não estão lá dentro, não vivem o desporto, só vivem como torcedores, né? Essas pessoas assim, aí já começam a ter esse preconceito um pouquinho mais forte. Diria que dentro do futebol, entre os jogadores, é muito mais difícil disso acontecer. Muito mais difícil. Eu não sabia que era assim essa parada, não. Mas eu acho que o que é mal, as torcidas às vezes fazem, tipo, jogar casca de banana. Eu acho que isso é muito mal, né? Nos tempos de hoje, essa provocação desse gênero, eu acho que é muito pesado. Eu acho que é muito pesado. Vinícius Júnior já aconteceu, os caras jogam banana no campo. Aconteceu com ele, aconteceu com o Daniel Alves. O Daniel Alves tirou um pouquinho de letra. Ainda comeu a banana. Abriu, comeu a banana. Pronto, nunca mais fizeram. Mas acho que também a questão do racismo, pronto, eu não sou uma pessoa mais dedicada para falar, mas eu acho que é muito também da perspectiva, né? Se a gente também se colocar nessa posição, eles estão sendo racistas comigo, que às vezes nem estão sendo, né? Eu acho assim, se eu for, por exemplo, preconceituoso, outra opinião própria, se for preconceituoso uma vez, isso às vezes até passa. Agora, sempre eu for preconceituoso com você, por exemplo, com as mesmas coisas todos os dias, chega uma hora que que fica saturado, né? E aí toda ação tem uma reação. E aí a tua reação pode ser chorar, a tua reação pode ser querer brigar comigo, tua reação sim. pode ser variada, sabe? E é o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Não era uma vez ou outra, acontecia o tempo inteiro. Uma hora a pessoa não aguenta. Pois, acho que é. Mas de tanto encher o copo, uma hora transborda. E ele ainda foi um cara que aguentou bastante, né? Tá é o que eu estou dizendo, ele tem uma mentalidade muito forte. Isso também você consegue fazer um treinamento mental? Então, assim, não é minha especialidade, foi aquilo que eu falei, eu sou bem transparente, não é minha especialidade esse mental coach, mas eu consigo trazer um pouco da minha experiência como jogador e um pouco da minha experiência atual, porque eu também, para além de fazer preparação física, eu sou treinador, tenho o nível de treinador da UEFA, e então eu consigo trazer esses dois contextos. Então eu consigo filtrar talvez um pouco melhor e estar mais próximo daquele jogador do que de repente só se eu fosse treinador ou só se eu fosse jogador. E aí eu tento sim ajudar. E qual equipe do Brasil ou daqui da Europa que você não treinaria de jeito nenhum? Tem alguma equipe assim que você não treinaria? Isso é polêmico, É polêmica, né? Tá no começo, pô, deixa mais daqui uns não, tem que já esquentar agora, pô, tem que esquentar agora. Fala aí uma equipe que você, o contrato que for, você não quer, não aceita treinar eles. Aqui da Europa? Pode ser do Brasil. Temos aí seguidores do Brasil e da Europa. Caramba, cara. O nosso podcast é internacional. O pessoal do Brasil vê, vai o pessoal daqui de Portugal. Não, então... Na verdade, sendo bem honesto, queria mesmo entrar nessa polêmica, mas eu aprendi, vou ser sincero aqui, eu sou flamenguista. E minha formação, minha base foi no Botafogo. Ok, no rival. E eu beijava o escudo do Botafogo. E não quer dizer que eu não era flamenguista. Ok. E quando eu jogava contra o Flamengo, tivesse a oportunidade de estar no jogo, eu queria fazer gol e ganhar. Pronto, eu queria, se eu pudesse marcar 10 gols no Flamengo e comemorar na cara deles, eu comemorava. Eu não tava nem aí. A questão é... ao decorrer da minha vida, por conta disso, eu tive que aprender a deixar o clubismo um pouco de lado. Então, assim, hoje eu já posso ser um pouco mais torcedor, contanto que isso não interfira, por exemplo, se eu estiver trabalhando no Fluminense, sim. eu não vou poder estar torcendo pro Flamengo. Sim, mas você acha que os jovens hoje conseguem ter essa separação de não ser clubista? Ou você acha que ainda é muito difícil isso na cabecinha de um jovem atleta? Com 6, 7 anos ele ainda não consegue... A paixão da vida dele é aquele clube, ele vê o pai assistindo um jogo no final de semana, ele ainda não consegue, por exemplo, talvez treinar no outro clube, beijar a bandeira do outro clube, sendo torcedor de um outro clube. 6, 7 anos é muito difícil. Isso começa a desenvolver mais ou menos com qual idade? Eu acho assim, não posso dizer uma idade, mas quando você... Porque cada um tem uma maturidade diferente e idades diferentes, não é? E o que eu posso dizer é quando você começa a entender que aquilo é um esporte. É uma profissão. E que tudo. Você quer ter aquilo como profissão e que para você chegar onde você quer, você precisa passar por determinados momentos da vida, que é, por exemplo, jogar pelo no rival. Sim. Né? Quando você entende isso, você já começa a deixar o clubismo de lado.
Você já começa a deixar o clubismo de lado. Já começa a ver uma coisa mais macro, né? Não vê só o seu clube Exato. Você não deixa profissional, tem que jogar em qualquer clube, né? Exato. Você não deixa de torcer pelo seu clube, mas você aprende que, enquanto você estiver defendendo o outro escudo, é ali seu que você tem... é o outro escudo. É outro escudo. Exatamente. Teu patrão é outro. É isso. E agora, falando aqui ele deu a volta, você viu, né? Que ele deu a volta, mas ele não respondeu. Mas pronto, falando vamos deixar passar de performance, o que diferencia um jogador comum de um jogador que tem um físico espetacular? Performance abrange muita coisa. Né? Você falou de físico, falou de performance. A performance abrange a componente mental, a componente física, a componente técnica e a componente pessoa. Né? Então, a gente pode separar, eu posso falar um pouquinho de cada. Que é, primeiro, o mental. É o que a gente falou no início, é ter capacidade de ser resiliente. Isso diferencia um profissional de um amador. É o quanto aquela pessoa está disposta a fazer aquilo, não é? Quanto solitária ela está disposta a ser para conseguir aquele objetivo. Porque o amador, muitas vezes, não tem essa disposição. Foi o que eu falei, a constância consegue na primeira, segunda semana fazer tudo o que é proposto, mas depois na terceira, de repente, já sinto falta de comer aquele churrasco, não que não possa, tô dando um exemplo, né? Mas de comer aquele churrasco com aquela gordurinha, de beber aquela cerveja, de tá muito frio, não vou levantar assim tão cedo hoje para treinar, vou ficar aqui com a minha namorada. O profissional não tem essa hipótese, não tem. Tem que ser, vou fazer, não quero fazer, mas tem que fazer, vou fazer. Na parte mental já começa a diferenciar por aí. E depois já começa nas atitudes, não é? Que é a disciplina, a constância. Depois, na parte física, o profissional leva o corpo ao extremo, ao limite. Coisas que o amador nem sempre está disposto a fazer, sempre tem uma desculpa, sempre tem algo à frente do que ele deveria fazer, que, não, mas hoje não dá porque eu tenho, por exemplo, um jantar de família. Okay. Então, vamos lá. Qual que você acha que é a principal dificuldade hoje de um atleta? A principal dificuldade? É essa constância? A gente poderia resumir nisso? Ou você acha que tem outros fatores que dificultam muito ali a vida de atleta dele? Se a gente for falar daquilo que ele pode controlar, tem duas, não é? Tem duas vertentes aqui. Aquilo que a gente não controla e aquilo que a gente pode controlar. Falando daquilo que a gente pode controlar, eu acho que a maior dificuldade é a constância. E eu não acho que é só para o atleta, eu acho que é para todo ser humano. A maior dificuldade na nossa vida é a gente ser constante durante longos períodos. É muito difícil eu, durante 10 anos, por exemplo, acordar e vir aqui beber um copo d'água. Exatamente da mesma forma. É muito difícil. Essa criação de hábitos, né? Hábitos saudáveis, alimentação, envolve muita coisa. Né? Eu tô sofrendo na pele essa parada aí, meu. Por que, Padrinho? Conta aí pra gente. Eu não consigo ficar mais de 3 semanas sem faltar ao ginásio. Tipo, vou 3 semanas certinho. Aí depois na quarta dá uma rabiada e cansa. Aí fico 2 semanas sem ir. Aí eu volto de novo. Não, Padrinho, aí não. Amanhã eu vou voltar de novo. Tô 2 semanas sem ir. Tem que pegar firme. Mas depois o que acontece no meio do caminho pra você não... Acontece várias coisas, né? É muito trabalho. Será que não? Muito cansado, mano. Chega na quinta-feira eu já tô de raspa. Já tá cansado, né? Percebo. Mas isso é o que diferencia eu sou profissional. Eu sou alta performance pra trabalhar. Pai, você me chamou pra trabalhar, é pra desenrolar e é 24 horas, filho. Agora... É para o ginásio, tá bem. Mas, Padrinho, amanhã eu vou. Mas aí tu não faz por performance, você faz por qualidade de vida. Sim, é para melhorar o Mas até na tua qualidade de vida, até para você ter qualidade, até para você performar no teu trabalho, você precisa ter qualidade de vida. Sim. Não é? Então é assim, às vezes atrapalha também, o ginásio, o cara chega ali na sexta-feira já não aguenta mais trabalhar, não, nem que você precisa contratar um treinador, pô. Eu tô achando que é isso, falta de um treinador bom aí. Se eu preciso, tá aqui, MX Performance. MX, contrata a MX, pô, pra dar um up no seu treino. Vou contratar, com certeza. Eu acho que é isso que falta. Contrato que a gente planeja os teus dias, tudo certinho. Você é louco, às vezes eu tô mandando mensagem 4 da manhã, 3:30 da manhã, não vou dormir 11 horas, dá 3 horas. Falando um pouquinho sobre percentil de alimentação, treino, descanso,
habilidade mental, como que a gente pode classificar hoje um jogador que tem sucesso e um que não tem, em nível de porcentagem? Ele tem que treinar, por exemplo, 50% é treino, 30% é sono. O jogador fica acordado quantas horas por dia? Para ele conseguir ter sucesso nisso. Dividido assim, vamos supor, o jogador acorda que hora e vai dormir que horas, o que ele tem que fazer durante o dia? O jogador para performar. Deve ser. Eu posso dar um exemplo aqui do contexto que eu tive nos últimos 15, 20 dias inserido, que é o Flamengo, que é o jogador chega no clube 6h30, 7 da manhã, ou seja, acorda bem antes, chega 6h30, 7 da manhã no CT. Isso é um jogador da base. Está falando, não é dessa transição. Jogador da base, 6h30, 7 da manhã, toma lá o café da manhã, pequeno almoço. Depois tem o ginásio, que é a academia. Faz 30 minutos de academia. Alta intensidade ou não? Eles treinam todos os dias. E aí depende muito do que é o objetivo, do que é o planejamento do clube. Há dias que é mais intenso, há dias que não são tão intensos assim. Mas por norma são 30 minutos? Por norma são 30 minutos pré-treino. Pré-treino do campo, antes do campo. Ok. E eles, antes do treino do ginásio, ou seja, eles tomam um pequeno almoço. Antes do treino do ginásio eles tomam um pré-treino, que a nutricionista do clube prepara de forma específica. Para cada um, aquilo para cada um, separado. Eles tomam um pré-treino, fazem o treino de ginásio. Muitas das vezes eles estão cansados, mas fazem na mesma. Não roubam. Quando eu falo roubar, não pular faz exercício, 10, enganar. Faz. São 10 repetições. Que a gente às vezes tem dificuldade, a gente só quer fazer o que a gente gosta, né? E a vida não é isso. A vida é fazer o que a gente precisa, não fazer o que gosta. Muitas vezes a gente faz o que a gente não gosta para chegar onde a gente quer. A performance é de quem estoura e quem não estoura, mais ou menos por aí, né, padrinho? Uhum. Acho que... Depois eles vão diretamente pro campo. Depois do campo, alguns jogadores, e aí está especificado, que de repente, se aquele jogador não atingiu as métricas, não é, que eram precisas para aquele treino, ou se ele ainda está abaixo do rendimento do grupo, ele faz um complemento, que volta para o ginásio para fazer um complemento. E aí esse complemento é específico, depende do que é. Do que ele está faltando para ele, né? Exato, depende do que falta. Depois, dependendo do dia, tem psicólogo. Depois do psicólogo, ou seja, complemento, psicólogo, depois tem o almoço. Depois, como é a base, vão para a escola. Algumas vezes são bidiário. Algumas vezes. Não é? Pode acontecer bidiário. Então é assim, é puxado, né? Uma carga de trabalho não é fácil fazer. Não é fácil. E quando chegar naquele contratinho que você queria lá no... Imagina isso todos os dias. Mas eu sou rindo. Vou chegar naquele contratinho Mas imagina de 500 isso todos os dias. Você chega no... Vamos aqui dar um exemplo. Você chega no clube, no Sub-13, e até se tornar profissional. Sub-13, às vezes são 2 anos na categoria, chama-se aqui escalão, né? 2 anos no escalão. Sub-14, ou Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-20. Às vezes é emprestado, ou às vezes só treina com a equipe profissional, mas vamos no melhor das hipóteses. Sub-20 profissional, assinou o contrato. Quantos anos tu não teve que repetir isso? E às vezes tu tá lá no Rio de Janeiro, como a gente tá falando do Flamengo, tá no Rio de Janeiro, mas a tua família é de São Paulo. Pois, tá longe. Só você tá no Rio, amigo. Ou às vezes você mora num lado da cidade, tem que pegar... Eu já vi muita reportagem que pega 2 horas de autocarro pra chegar sai de madrugada, 4 da manhã, os putos, mano, 4 da manhã, o pai e a mãe levando, e 2, 3 horas de autocarro pra chegar pra ir treinar, e não sei o quê. Agradecendo a Deus que o pai e a mãe podem ir junto. E quando não pode. Isso que eu ia falar agora. A gente tá falando dessa carga toda do trabalho, mas muita gente tem muita habilidade no Brasil. Mas eu acho que em Portugal é um bocadinho diferente, né? Não? Primeiro que o país essa dificuldade não é muito... O país é menor, né? É menor, já não tem essa dificuldade. Depois que o contexto, né, sociocultural é um pouco diferente do que lá no nosso país. E talvez a integração dos jovens com os clubes é mais fácil. Tem muito clube distrital, clube que dá oportunidade para ele começar a treinar, coisa que talvez no Brasil, dependendo da comunidade, você não tem acesso ao esporte, né? Pra jogar os clubes dão oportunidade aqui? Aqui... Ou é tudo... Não. Dão oportunidade. É que eu lembro da minha época tinha peneira aqui também, tem? Olheiro e tudo, vai lá os olheiros e tudo. Tem. Aqui acontece. Mas já é um pouco mais difícil. Não é que nem no Brasil que todo lugar tem peneira. Não. Que eles dão oportunidade, eles começam muitas vezes com a escola de formação. Posso citar aqui um exemplo
que vem à minha cabeça agora é o Benfica. O Benfica tem vários polos. Né? E esses tem no polos... Barreiro, tem vários. E muitas vezes não se chama Benfica. Escola da Malveira, por exemplo. Não é? Mas essa escola, a Escola Malveira é do Benfica. E aí se destaca ali, você pode ter uma oportunidade de ir lá pro CT sim, real do Benfica, não é? No teu escalão, na tua categoria, e tentar a sorte. Sim. Não é só o Benfica, atenção, tem o Sporting também tem esses polos, outros clubes também. Estoril tem tudo, Estoril né? também tem. Estoril tá grande, tá ficando grande, né? Aqui pertinho da gente, né? E também tem o Moscavide, que é o clube que eu trabalho. Também assim, tem lá. Que é um clube também que tá aí batalhando aí no Distrital, né? Olha, e falando agora desses jogadores aí que a gente tá falando de constância, não sei o que. Eu vejo aí, eu conheço alguns jogadores que jogam aí sem profissional. Eu não sei como é que é os termos aqui de Portugal, é diferente do nosso, né? Mas tem muito jogador que joga, que ganha e ainda tem que ter um trabalho, né? Não é só futebol, né? E o que você me fala dessa situação? Como é que não tem como resolver? É complicado, né? Um gajo trabalha às vezes quase o dia todo, tem que ter os treinos, né? Aí tem que trabalhar, tem que fazer outro tipo de atividade para conseguir sobreviver. É o complemento que a gente chama, que eles precisam complementar. Se eles pudessem, eles estavam vivendo do esporte, do futebol, não é? Mas tem que complementar. É assim, infelizmente, mas esse já é um ponto de vista meu, que é, infelizmente, aqui só se é considerado profissional, se não me engano, a partir da 3ª ou 2ª liga. Você imagina, 1ª liga, 2ª liga, 3ª liga, Campeonato de Portugal, 1ª distrital, 2ª distrital, 3ª distrital. Tem um monte de... Tem um monte de campeonato. Tem um monte de campeonato. E você só é considerado profissional, né? Você assina o contrato e ganha, né, ali os salários mínimos a partir da 3ª ou da 2ª liga. Sim. É muito complexo isso. E abaixo disso, você ganha às vezes um valor de um part-time. Tem um rapaz amigo que joga num time aqui, o pé aqui, ganha tipo 600, 700 euros. Mas é muito organizado, Que já é bom. Mas é muito organizado. Que já é muito bom. Atenção, que já é muito bom. Treina 2 vezes por dia, ainda tem que trabalhar. É puxado. Deve ser Campeonato de Portugal, não? Sei lá. Chama-se CP, Campeonato de Portugal, deve ser. Mas... Eu por acaso já assisti jogos assim, já acompanhei times da 3ª liga, da 2ª liga, e é muito organizado aqui. Eu não sei se lá no Brasil, por acaso, é várzea, a gente chama de várzea, né? Sei lá. Lá no Brasil, a gente não tinha tanta essa divisão de 3ª divisão, 4ª divisão, né? Não tem, não. Distrital. Lá no Brasil não tem distrital, nunca... Não, a distrital... Interbairros. Interbairros. São equipes... Mas você não acha que aqui é um pouco mais organizado essa questão das distritais? Assim, os jogos, imaginem que aqui... eu já assisti jogos, tem arbitragem, os campos são bons. O meu vizinho, já vi aqui no podcast, com fatozinha maneira, os jogos mesmo sendo assim, né, não são profissionais, aquilo funciona. Eu pelo menos acho que fiz essa avaliação, não sei se estou errado também. Não, tem razão. Eles investem, procuram investir, né, e isso já cresceu de muito tempo para cá. Aqui, pelo menos aqui em Portugal, vou falar daqui, pelo menos daqui cresceu de muito tempo para cá, que eles procuram investir nos clubes distrital para um dia ter um retorno e... Um dia vender um atleta, talvez. Vender um atleta e se tornar também uma das potências do futebol. Do futebol então é importante começar ali de baixo para cima. Né? Mas, sinceramente, no Brasil, acredito que essa falta de organização... Tudo que é muito grande gera desorganização, não é? Ou seja, tudo que cresce, o Brasil é muito grande, então é muito difícil você conseguir... Organizar um campeonato, muitas competições. Muitos jogadores, e é complicado. É muito mais complexo. Aqui é um país menor, você consegue gerir um pouco melhor. A associação de futebol, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol, conseguem gerir e ter um controle maior do que no Brasil. Já é muito mais difícil de controlar isso. Então acredito que vá por aí. Isso aí é uma perspectiva minha, acredito que vai muito por aí também. E falando da sua profissão, como é que faz pro jogador se recuperar bem de um jogo que foi muito intenso, assim, qual que são as prevenções ou a remediação, vá? Isso é multifatorial também, isso depende. Existem várias maneiras de você se recuperar. A principal dela, os pilares, que é descanso,
São as coisas mais simples e que funcionam. O que é o descanso? O descanso é dormir ou tá paradinho? Dormir. Porque é no sono onde você consegue regenerar todos os hormônios, ou quase todos os hormônios. A minha esposa vive cansada, mano. Ela quer dormir. Eu falei, mas não precisa dormir, cara. Encosta um cadinho, você tá descansando. Não é assim, então? Descansar tem que dormir. Não, é assim, você pode tirar uma siesta, que a gente chama, né? Aquele cochilo de 30 minutos, 1 hora. É bom, mas o dormir mesmo é aquela, aquela noite prolongada de sono, onde ocorre a reparação ali do músculo. Porque quando você faz um estímulo, por exemplo, um jogo, né, de alta intensidade, você cria ali microlesões no músculo. Né, e depois, para você conseguir se recuperar disso, é com sono, com alimentação também. Esses são os principais pilares. Aquela parada de imersão no gelo, eu às vezes faço isso, mas eu já vi muita coisa falando, uns falam que é bom, outros falam que é ruim. Eu faço mais pela parte mental, não é nem pelo benefício físico, é porque eu gosto de fazer aquilo como um exercício mental. Acha que funciona, acha que vale a pena, ou aquilo é tudo falácia? Então, funciona, mas existem outras estratégias mais simples para você implementar e menos dolorosas, porque se meter lá... Mas como exercício mental funciona. Como exercício mental... Quantos minutos você consegue ficar lá? 2 minutos. Mas no começo não era. No começo eu ficava bem menos. Só entrava e saía. Atenção que dependendo dos graus que tiverem, 2 minutos é o suficiente. Se tiver muito eu também não faço controle. Se tiver abaixo de 10, 15 graus, abro os sacos de gelo, meto pro lado dentro e fico fazendo controle. E tem umas câmeras que é de... Hiperbárica, né? Assim... Essas aí já desce muito mais a temperatura, né? É aquilo que eu tava dizendo. O básico, ainda assim, funciona mais, né? Mais do que... É como se fosse... Como é que eu posso dizer? Como se fosse a caneta Bic, né? Existem várias canetas, mas a Bic é usada até hoje e funciona. Pronto. É exatamente isso. Né? É exatamente isso. Não quer dizer que se você tiver acesso à câmera hiperbárica ou crioterapia e eu não tiver, mas eu dormir melhor, descansar melhor, me alimentar melhor. É idade, né? Não quer... Também. Um jogador de 27, outro de 32, também. O de 27 recupera mais rápido. Isso aí é um fato. Isso é um fato. Recupera muito mais rápido. Isso aí e um jogador mais velho tem que chegar mais cedo no campo, tem que começar o aquecimento antes, tem que ficar depois para fazer uns tipos de tratamento, de alongamento, de massagem, massagista, alguma coisa assim, depois do jogo, depois do treino. Eu não sou muito adepto do mais é melhor. Eu sou adepto do mais inteligente, que é o jogador mais velho tem que se cuidar um pouquinho mais, sim, dependendo do momento e como vai ser feito. Ou seja, o jogador mais velho precisa ali prestar muita atenção no trabalho dele de força, no ginásio, né, de potência, para conseguir... Porque depois de uma certa idade, dos 30 ali... Também tem um fator hormonal também, os hormônios não são a mesma coisa. Exatamente, é aí que eu ia chegar. É isso aí, é aí que eu ia chegar. Sei lá, um jogador de 36, de 37, já não tem o mesmo hormônio que um jogador de 18, 19, que tá na flor da idade, né? E às vezes, é o que eu tava dizendo, o mais não é melhor. Às vezes, um jogador de 35, 37 ou até 33 precisa ter mais tempo de descanso de recuperação do que um de 25. Pois. Às vezes, de 25, jogou 90 minutos hoje, amanhã, não, tô bem. Tô zero, tô novo. E o de 33 jogou, sei lá, 70 minutos, tô morto, não aguento. Depende. É o que eu disse. Agora, depende. eu queria ouvir dele assim, uma mensagem para quem... Você falou um pouquinho no nosso início da nossa conversa, falou um pouco sobre expectativa, né? Sobre gerar essa expectativa no jovem atleta e isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Isso é uma mensagem pro atleta ou pros pais? Pros pais e pros atletas. Uma mensagem, assim, referente a quem sonha em ser jogador de futebol. O que você pode dizer para esse pai também que tem um filho que almeja ser jogador? Então, o que eu posso dizer... Essa mensagem é um pouco complexa, mas o que eu posso dizer é que os pais têm uma responsabilidade muito grande, um peso também muito grande, pode ser para positivo ou para negativo. Significa que, falando dos pais, é necessário ter muito cuidado com os feedbacks, é necessário ter muito cuidado com a intervenção, é importante apoiar principalmente nos momentos menos bons,
o adolescente, a criança, e tá do lado, ao invés de colocar qualquer tipo de peso de que você tem que fazer, você tem que ser melhor, não. Perceber o que a criança ou adolescente está sentindo, perceber o que ela tá passando naquele momento e procurar ajudar. Ser mais, para além de ser pai, ser também pai e mãe, ser amigo. Sim, essa é importante. a maior mensagem que eu posso dizer. E pro atleta, não se cobrar também tanto, né? Pro atleta, dependendo da idade que esteja, se a gente estiver falando aí de adolescente, criança e adolescente, primeiro é ser criança, não é? Desenvolver e depois entender que não vão ser todos os dias em que você vai ter um rendimento fora da curva. É entender que há dias em que o rendimento vai ser um pouquinho mais baixo, é procurar aprender com esses momentos para poder, posteriormente, ter a capacidade de suprir as expectativas desses momentos menos bons. É isso que eu diria. Fica aí a dica do nosso preparador Xavier. físico, do nosso Matheus, técnico. vamos ver aí o Instagram do Matheus Cadinho, diretora, e já perguntar aqui para ele como é que alguém que queira entrar em contato com você, como é que faz para chegar até o Matheus. Então, para Aí, poder... roupinha do Flamengo, achei que você era flamenguista. Flamenguista, lá no Ninho do Urubu. Foi 15 dias, 15, 20 dias atrás. Foi um estágio? Foi um estágio. Você está aqui em Portugal desde quando já? Desde 2018. Vai, 6, 7 anos. É só biscoito, lá eles falam assim, Padrinho. Você veio cedão, só né? biscoito. E fez o curso de... Como é? Não sei o que. Ciência do desporto. Ciência do Educação desporto. física. Eu Fez fiz... cá todo ou começou lá? Não, então, tem um pouco da escola de lá, um pouco da escola daqui. Tá muito bom o trabalho dele, Padrinho. Olha, porque Esse fica aí aí... é um jogador, esse é um jogador profissional. Não é? É um jogador profissional. Também já teve na seleção, se não me engano, na seleção de Cabo Verde. Tá bem? E é aquilo que eu estava dizendo no início. Que é profissional, tem contrato, tem empresário, percebe muito bem aquilo que tem de bom e percebe aquilo que pode melhorar. E tem quem fala isso pra ele, né? Que, olha, tem quem fala, e ele também consegue perceber isso. Então ele corre muito atrás disso. Não são todos os atletas que são iguais. Há uns que acham que não tem necessidade, tá tudo bem. E há outros que querem sempre trabalhar. Esse treino, qual que era a finalidade desse treino que tá passando aí? É 2 toques? Exatamente. Ele é um jogador que joga a médio aqui no caso é meio campo, não é? E as características dele, ele é muito agressivo, sem bola, ou seja, ele sem bola tá sempre disputando espaço, sempre querendo roubar a bola do adversário, e quando tem bola, ele tem toques muito curtos. Ou seja, ele consegue fazer combinações que a gente chama de tabelas no Brasil, muito rápidas, com as 2 pernas. Então, ele gosta muito de desenvolver e aprimorar essas capacidades. Isso é muito importante pro futebol moderno, a questão da triangulação, daquela jogada mais curta, né? O jogador ter essa capacidade de não segurar a bola para ele, sim de soltar, distribuir o jogo. Distribuir o jogo com qualidade e de antever e prever jogadas. E o jogador que tem essa capacidade, que pode utilizar aí as 2 pernas como ele, tá muito à frente. Tá muito à frente. Muito bom mesmo. Fica aí muito a mesmo, nossa dica aí pra MX Performance. Então, para entrar em contato consigo é pelo Instagram, tem o telefone, tem né? Site, tem alguma coisa? Para entrar em contato comigo ali na bio, tem um link, esse link que tá em azul, vai diretamente pro nosso WhatsApp, não é? Onde tem a pessoa mais capacitada, né, que foi treinada também por mim, mais capacitada para poder ter esse primeiro contato com os atletas. Foi aquilo que eu disse, não é só tá ali por tá. Eu preciso entender o contexto do atleta, fazer uma anamnese, que é um questionário. Esse aqui é um amigo meu. Tomás Hipólito. Meu amigo meu, ele é PT. É? Ele tá pra vir aqui já há 1 ano, né, Tomás? Só marcando, né? Vamos ver quando é que ele vem aí. Pra agosto de... A gosto de Deus. Ele abriu o estúdio dele agora. E continua. Pronto. O link que tá na bio, o atleta que tiver interesse pode entrar em contato. E é só atleta de futebol ou é qualquer tipo de atleta? Não. Qualquer tipo de atleta, pode ser atleta de basquete, até do tênis. Mas aí a gente já, imagina, a capacidade, como a gente fala, que um bom treinador tem que se adaptar, não é, às situações.
um bom preparador físico tem essa capacidade, e não é porque minha especialidade é futebol que eu não tenho a capacidade de conseguir adaptar o meu trabalho para outros desportos, okay. Sabe? Mas a minha principal finalidade ali é o futebol, okay. Né? É o que realmente eu tenho como missão, como alvo. Como missão, como alvo. Mas já trabalhei e trabalho, inclusive, eu sou coordenador da parte da preparação física do Clube Desportivo Olivares Moscavide, que eu tô também junto com a equipe de basquete. Eu vi os treinos de basquete lá, os saltos. Com a equipe de basquete, então tudo é adaptação. Primeiro é olhar qual é o contexto, né, perceber... Fazer a avaliação, olhar o contexto, entender quais são os principais movimentos daquele desporto, e procurar entender a função de cada movimento e depois a gente consegue adaptar. Ok. Ali você não vai ensinar técnicas de como arremessar, você vai ensinar técnicas de preparação física. Vai fazer preparação física. Eu ajudo ele a ter capacidade de sustentar o corpo para poder fazer um bom arremesso. Ok. Né, de conseguir ter essa coordenação muscular, né, de impulsão. De impulsão, de potência do braço, de potência para mudar de direção rápido. Isso você consegue ajudar em outro tipo de esporte que não é Exatamente. o futebol. Mas no futebol você tá mais à vontade com as pernas também. No futebol ali já envolve um pouco também da minha experiência como jogador. Padrinho, para finalizar, vamos fazer um bate rápido de bola com ele. A gente fala uma palavra e ele fala uma palavra só do que ele acha dessa palavra, sabe? A gente faz assim um bate. Isso é rápido, isso é rápido, cara. Isso é coisa rápida. A gente fala uma palavra, você tem que falar logo o que vem na sua mente. Tá bem? É rápido. Tudo bem, diretora? Então vamos lá, vamos começar. Família. Tudo. Flamengo. Paixão. Futebol. Vida. Inspiração. Deus. Top. Fala outra, cara. Futuro. Brilhante. Passado. Aprendizado. E que mais? E Portugal. Desafio. Top. É isso, acho que a gente fica por aqui. Nosso podcast, a gente já tá mais ou menos finalizando, Tá né? finalizando já. A gente queria fazer essa brincadeira, né? É uma brincadeira, mas pronto, isso vai... A gente tem mais ou menos uma perspectiva do que cada coisa significa para ele, como atleta, como ser humano, e a gente gostou das respostas. Foi muito boa a resposta, foi muito bom esse bate-papo aí. O pessoal quiser entrar em contato com o Matheus, é só chegar lá na MX_Performance 10. Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa lá, foi um bocadinho corrido, mas hoje teve aí uns imprevistos. E vamos... Nada, foi Vamos marcar top. um dia pra gente estar um dia com você lá. A gente tá com um quadro novo agora, que a gente vai ter junto com o convidado, vai viver um bocadinho da experiência. E vai ser treino aqui perto, né? Não é lá onde você mora não, né? Não, é aqui mais próximo. Moscavide é lá perto do aeroporto. Moscavide é perto do aeroporto, Parque das Nações, exatamente. Vamos lá um dia, um final de semana, assim, um dia pra gente dar uma... Vamos lá e eu vou fazer vocês passarem um pouquinho do que é a vida de um atleta. É isso, olha, vai ser um prazer para mim. Semana passada eu já fui fazer um treininho, vou fazer aí um outro dia assim, fora do estúdio, para ver como é que é a realidade, tá bem? Pra cima. Matheusão, brigadão, tamo junto. Muito obrigado. Olha, foi um prazer estar aqui com você e espero que a gente possa aí ter essa oportunidade de fazer aí um treininho lá com ele lá. Ver como que é a vida do atleta aí. Então é isso aí, pessoal. Mais um dia, obrigado. Quem não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, Talkspot Podcast, YouTube, Instagram, TikTok. Hugo, brigadão por você ter feito parte da bancada hoje. Pessoal, brigadão, bom fim de semana. Tchau, obrigado.